Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer, hoje com um convidado muito especial. Um convidado que a minha equipe teve que trabalhar bastante para trazer e ter a oportunidade de conversar. Olha, já estou errando de tão nervoso que eu estou, rapaz. É caso para isso. É assim, não, é caso para isso sim. Estou com um dos nossos deputados da Assembleia da República. Obviamente, falo com o Antônio Felipe, que é membro também do Comitê Central do PCP. Então, seja bem-vindo, agradeço muito a sua disponibilidade e de conversar, obviamente, com a minha pessoa e com o nosso público, que é majoritariamente estrangeiro e é muito interessado no que ocorre na legislação desse país que adotou para viver. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. E vou já queima-roupa frontalmente a primeira pergunta. Tivemos recentes alterações às leis de imigração em Portugal neste ano. Em 3 de junho de 2024, o governo promoveu a extinção da manifestação de interesse, que era um dos processos de veras utilizado pelos imigrantes para se regularizar aqui em Portugal. E isso, de certa forma, chocou algumas pessoas. Pergunto, inicialmente, se ao senhor, pessoalmente, como deputado, foi uma surpresa ou não? Eu não direi que foi uma surpresa, mas foi mau. E, aliás, eu já subscrevi um projeto de lei para repor as manifestações de interesse. Feito. Que as manifestações de interesse, essa possibilidade não surgiu do nada. Surgiu de uma necessidade que as próprias empresas sentiram a certa altura. Perfeito. Porque há um discurso errado, que é a ideia de que a legislação portuguesa de estrangeiros é uma legislação de portas escancaradas. Nunca foi. Ok. Nunca foi. Aliás, na Europa, a partir do início dos anos 90, a legislação passou a ser mais de portas fechadas do que de portas abertas. Sobretudo a partir do momento em que os países europeus, da União Europeia e outros, fizeram os acordos de Schengen, que foi criar uma fronteira comum e uma fronteira aberta entre eles, mas depois criar uma fronteira exterior, e aí houve um retrocesso em matéria de leis de estrangeiros nos vários países, em Portugal também, acompanhou essa tendência, e que eu diria que aí é uma política quase de portas fechadas, com consequências negativas. Ou seja, e não é por acaso que quando nessa altura, fez-se acompanhar esse fecho de portas de um processo de regularização extraordinária da situação de imigrantes. Porque havia consciência até de que iríamos ter uma política de portas fechadas. Ou seja, em que é muito difícil o acesso legal. Okay. O que é que a história nos demonstra? Que os fluxos migratórios não dependem mais da vida do que das leis. Claro. Quando há necessidade de pessoas para trabalhar e quando há pessoas que precisam de trabalhar e que não conseguem, nos seus países, ter condições de vida que correspondem às suas expectativas, procuram emigrar. Aliás, os portugueses fizeram ao longo de séculos, não é? Ou seja, no Brasil tiveram sucessivas gerações de imigrantes portugueses. Sim. Não foi só o Brasil. Aliás, se formos ao Luxemburgo, uma grande parte da população do Luxemburgo é portuguesa. França, Paris chegou a ser a segunda maior cidade portuguesa, não é? Claro. Nos anos 60 do século passado. Portanto, os portugueses sabem o que é a imigração em massa. Os anos 60 do século XX foram anos de imensa imigração portuguesa para as várias partes do mundo. Nós temos comunidades portuguesas desde a África do Sul, na Venezuela, nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países europeus. Justíssimo. Bom, porquê? Porque havia mais condições de vida em Portugal e havia possibilidades de trabalhar noutros países. Ora bem, e é evidente que isso também se passa em Portugal. Nós tivemos, a seguir à descolonização, muitas pessoas que vieram de países africanos, de língua portuguesa, comunidades que vivem entre nós, de Cabo Verde, Angola, Guiné, e estão entre nós, e nas décadas mais recentes
comunidade brasileira, para além de outras, designadamente a certa altura, nos anos 90, ucranianos, moldavos, romenos, não é? Que vieram viver para Portugal, e mais recentemente até de países mais distantes de nós, até do Extremo Oriente. Ora bem, isto independentemente da lei, ou seja, havendo condições, havendo trabalho, as pessoas vêm necessariamente. O que é que quem faz as leis tem que fazer? Tem que ser pragmático, tem que adaptar a sua legislação por forma a que as pessoas tenham uma integração correta e humana, não é? Ora bem, o que é que a história nos revela? Quando fechamos as portas na lei, isso não reduz a imigração. Aumenta a imigração ilegal. Sim. Ficamos com cidadãos em situação ilegal. O que é que isso significa? Significa que essas pessoas estão desprotegidas, estão nas mãos de quem as traz para cá, ou então ficam numa situação de grande desproteção em termos sociais, não é? Recebem mal, portanto recebem, e isso é mau para todos. É mau para essas pessoas, porque têm péssimas condições de trabalho, e depois é mau também para os portugueses, porque desregula o mercado de trabalho. Claro. E nivela por baixo as condições sociais e as condições de trabalho. Claro. E, portanto, nós costumamos dizer que o problema não é a imigração, o problema é a imigração. Haver um problema não é a imigração ilegal. Porquê é que surgiram as manifestações de interesse? Porque, a certa altura, as próprias empresas portuguesas sentiram necessidade de trabalhadores estrangeiros, por várias razões. Bom, para já porque em Portugal nós costumamos dizer muito por aqui que nós temos a geração mais bem preparada de sempre. De facto, nós, o nível de acesso à educação superior aumentou muitíssimo, não é? Nas últimas décadas. Bom, e essas pessoas tiram os seus cursos superiores e querem ter uma profissão que ganhem bem, não é? Claro. Porque estudaram para isso. Claro. Em Portugal isso não lhes é dado. Então procuram outros países. E a imigração portuguesa nos últimos anos tem sido de jovens qualificados. Sim. Bom, certas surgiram em Portugal muitas ofertas de trabalho. Por exemplo, nós tivemos um crescimento explosivo do turismo. E associado a isso também de construção civil. Basta andar por Lisboa e ver que os prédios de reabilitação, e, enfim, tudo isso, tudo muito associado ao turismo, para o bem e para o mal. Claro. Não é? Muitas atividades a precisar de trabalhadores, não havendo esses trabalhadores. E aí foram os próprios empresários que disseram, bom, é preciso encontrar uma forma legal de permitir que as pessoas possam entrar em Portugal e pedir aqui a sua autorização de residência para trabalhar, e então surgiu a manifestação de interesse. Ela não surgiu do nada. Claro. O que é que acontece? Acontece que, entretanto, tivemos aqui uma anomalia que fez colapsar todo o sistema. Ok. Ou seja, há uma desgraça no CEF, há um crime cometido por... o CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi extinto recentemente. Sim. Era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que era um serviço policial que reunia duas valências. Era a polícia, uma polícia de imigração, polícia de estrangeiros, controle das fronteiras, a repressão da imigração ilegal, de tráfico de seres humanos, tudo isso, e ao mesmo tempo a parte administrativa de legalização da situação das pessoas, tratamento das autorizações de residência. Há um crime, há um assassinato, há um cidadão ucraniano que é assassinado nas instalações do CEF. Sim, Igor Homeliuk. Exatamente. O que é que o governo fez? O governo reagiu mal, reagiu tarde. A opinião pública reagiu, de facto, exigiu explicações ao governo o que é que tinha passado, o governo reagiu tarde, e então a forma que o ministro da altura entendeu de procurar recuperar, enfim, o prestígio perdido foi: vou acabar com o CEF. Ok. Decidiu acabar com o CEF. Bom, e então, o que é que anunciou? Bom, nós vamos... A parte policial do CEF vai ser integrada em outras polícias. Nós temos outras polícias, temos uma polícia de segurança pública, que é um policiamento urbano, temos uma Guarda Nacional Republicana, temos uma polícia judiciária, os polícias vão para as polícias e vamos criar uma agência para tratar da parte administrativa, que é a AIMA, Agência para a Imigração... Integração, Migração e Asilo. Só que qual foi o problema? Foi que a agência não funcionou. Ou seja, durante longos meses criou-se uma agência no papel, mas o papel, às vezes dizemos o papel aguenta tudo, não é? Portanto, a AIMA ficou no papel. Justo.
que é que aconteceu? Aconteceu que um dia acordámos e tínhamos 400 mil processos por resolver. Pendentes. E as pessoas não tiveram culpa disso. E, portanto, estas pessoas não são pessoas ilegais. Sim. Não é? São pessoas que, nos termos da lei portuguesa, pediram a sua autorização de residência. E o Estado ficou parado. Sim. O Estado ficou parado. E, portanto, não resolveu esse problema. E ainda não está resolvido. E, portanto, o atual Governo também anunciou já medidas, mas está a ser um processo muito lento, com muitas dificuldades. E, portanto, foram cometidos erros dramáticos neste aspecto. E isto atrasou a vida a imensas pessoas que precisam de ter a sua situação resolvida, não fizeram mal a ninguém e infelizmente estão numa situação de grande instabilidade. E isto tem que ser ultrapassado. Ora bem, sintetizando, a decisão de acabar com as manifestações de interesse para efeitos de realização é uma má decisão, porque as necessidades vão continuar a aparecer. Estes 400 mil processos são do passado, mas haveria processos do presente, e o receio é o quê? É que as pessoas venham ilegais. Sim. E não se vêm ilegais não tendo possibilidade de se legalizar. Sim. E permaneçam ilegais. E permaneçam ilegais. Eu creio que não é estar a fazer futurologia, que nós podemos estar confrontados daqui por uns anos com milhares de situações. Um exército talvez de 400 mil ilegais, pessoas. E depois, um dia, vai ter que se descobrir que é preciso fazer uma operação de regularização extraordinária, como no passado foi preciso fazer. Porque depois há aqui alguns mitos, quer dizer, há o mito da relação entre a imigração e a criminalidade. Não é verdadeiro. Não é. Quer dizer, os números não mentem, quer dizer, nós temos todos os anos em Portugal um documento que é apresentado no final de março de cada ano, que se chama o Relatório Anual de Segurança Interna, que tem todos os dados da criminalidade. E Portugal, a criminalidade não tem aumentado. Não tem aumentado. E isso nas últimas décadas. E isso faz com que os ministros até pareçam dizer que Portugal é dos países mais seguros do mundo. Muito bem. Mas a imigração tem aumentado. Sim. E, portanto, como é que se pode dizer que a criminalidade está associada à imigração quando a imigração aumenta muito e a criminalidade não aumenta? Sim. Esse é o primeiro mito. O outro mito é que nós não podemos acolher, não temos condições de acolhimento, mas os imigrantes não vêm viver à nossa custa. Quer dizer, eles vêm trabalhar, vêm fazer descontos. Claro. Isto é a mesma coisa que dizer que os trabalhadores vivem à custa uns dos outros. Não é verdade. Sim, não faz sentido. As pessoas vêm trabalhar, isto não Claro. faz sentido, não vêm para cá de férias. Sim. Mesmo os que vêm de férias pagam as férias. Gastam, Também claro, não estão à claro. nossa. Portanto, a ideia de que os estrangeiros vêm viver à nossa custa é uma coisa completamente errada. E o outro mito, o terceiro mito é o do. Mas esse já se usa menos, mas usou-se há uns anos atrás, que era o de que nos vêm roubar os empregos. Não vêm, está demonstrado que não vêm roubar os empregos. Não é? E, portanto, eu creio que se devia tiver uma política de imigração que não assenta em mitos falsos, mas que assenta em realidades. Perfeito. E, nessa situação, o senhor fez a proposta de uma alteração na lei para reintrodução da manifestação de interesse ou para a feitura de um outro processo, alguma coisa nova? Fiz duas coisas. Uma delas, infelizmente, já foi discutida e foi rejeitada, que foi fazer uma operação especial para a resolução dos 400 mil pendências. Perfeito. E dei um exemplo. O exemplo que demos foi o seguinte. Nós, há uns anos, quando tivemos a pandemia e vieram as vacinas, era preciso vacinar as pessoas muito rapidamente. Justo. E fez-se aí Não sei se o Célio estava cá altura. Estava cá. Estava. E viu o que é que se fez. Abriram-se pavilhões, criaram-se espaços, mobilizaram-se recursos, não sei o quê, e conseguiu-se uma boa operação, não é? Claro. Aliás, até o responsável por essa operação até se tornou uma figura, Pública notável. Pública notável. Bom, foi um processo excepcional. Ora bem, nós estamos com 400 mil processos. É um processo, cada processo demora mais do que uma vacina. Claro. Devíamos tomar medidas especiais para isso. E, portanto, propusemos que houvesse um programa especial junto de várias entidades para abrir espaços, nomeadamente câmaras municipais, coletividades, entidades disponíveis, para além dos serviços do Estado, disponíveis para abrir espaços de regularização em vários sítios e abrir a possibilidade das pessoas poderem ser contratadas por um período limitado para fazer esse processo. Perfeito. A nossa ideia era, se nós conseguíssemos mobilizar 2.000, 5.000 pessoas, enfim, o que fosse,
pessoas que estivessem disponíveis para isso, remuneradas, sabendo que aquilo é um período especial. A agência dava a formação necessária a essas pessoas, fornecia os sistemas informáticos e podíamos resolver isso rapidamente. Isso foi rejeitado no Parlamento, pela maioria, mas o Governo está a fazer... Vai por esse caminho, Aparentemente, não tem outro remédio. Tiveram uma inspiração na sua ideia. Tiveram, isso é o que eu tenho visto. Eu tenho dito às vezes, quando falo disto, que o Governo está a fazer o que nós propusemos, mas em barato. Sim. Não é? Pedindo às câmaras que façam. O Centro Hindu. Procura, exatamente. E, portanto, foram por aí. Mas era necessário andar mais depressa, com mais pessoas. Essa é a primeira coisa. E a segunda foi, de facto, um projeto de lei de reposição do regime que estava, porque não vemos razão para acabar com as manifestações de interesse, porque isso não nasceu do nada, correspondeu a uma necessidade e essa necessidade ainda existe. Perfeito. E essa aguarda a discussão ainda. Retornando a um ponto da nossa conversa, notei que o senhor percebe uma punição dupla em cima do empresário, que não consegue um empregado legalizado e, se conseguir algum, vai ser sem condições, muitas vezes, de se legalizar, o que pode acarretar em coimas, contraordenações e outras coisas mais para a atividade. Esse é um problema. Esse é um problema. E como é que Portugal tende a crescer para o futuro nessas condições? Esse é um problema. Por isso é que, de facto, manter a imigração ilegal é racional. Não há racionalidade nenhuma nisso. Não é? Eu creio que não é do interesse de um empresário de boa-fé. Nós, infelizmente, nas nossas sociedades temos pessoas de boa-fé e pessoas de má-fé. Quer dizer, evidentemente que as pessoas que exploram redes de tráfico de seres humanos são pessoas de má-fé, são criminosos, devem ser combatidas, mas o combate é sobre o criminoso, não é sobre a vítima. Portanto, nós o que temos de fazer, e as nossas polícias devem servir para isso, é para poder libertar essas pessoas dessas redes de tráfico, porque essas é que é preciso serem combatidas, não é? E, portanto, porque isso também é uma forma, para haver imigração legal, é preciso combater a imigração ilegal, que tem uma origem criminosa, ou seja, não a pessoa que para sobreviver se apresenta às nossas fronteiras, mas a pessoa que é trazida para cá para ser explorada, que ficam com os documentos de identificação, enfim, todos esses mecanismos compete, de facto, à polícia investigar e combater. Agora, em termos do mercado de trabalho, a única solução que pode permitir uma integração melhor das pessoas é, de facto, estarem em situação legal, poderem ganhar o salário mínimo que a lei determina, poderem ter acesso aos direitos sociais que a lei estabelece. E, portanto, essa é a única forma. Tudo o que não seja isso, evidentemente, cria situações indesejáveis. Depois, há aqui um problema que está por trás disto tudo, que é o facto de condições extraordinariamente difíceis que afetam o conjunto da sociedade portuguesa, designadamente o problema do acesso à habitação. Porquê? E aí houve vários aspectos das políticas dos últimos anos que têm agravado este problema. Desde logo, vários. Um deles, o crescimento anárquico do turismo, que transformou o centro das cidades, realmente o centro de Lisboa, mas também no Porto, em expulsão das populações, não é? Através de abertura de hotéis e de chamada de alojamento local, enfim, instalações para turismo que expulsam as populações e que fizeram encarecer brutalmente o preço das casas. Hoje em dia, só pessoas muito ricas têm dinheiro para comprar uma casa em Lisboa. Claro. Não é? E, evidentemente, que isto afeta trabalhador normal, quer dizer, claro. a pessoa que, português ou imigrante, seja o que for, que viva na cidade de Lisboa e ganha o salário mínimo, não vive em Lisboa. Ou então vive em condições péssimas. Portanto, este é um problema, que não é um problema exclusivo da imigração, embora é um problema dos mais desprotegidos, daqueles que estão com mais facilidades, entre eles os imigrantes, inevitavelmente. Outro problema, que foi mais um erro da lei de estrangeiros, que foi a lei de estrangeiros era de portas fechadas, excepto para os ricos, através de um mecanismo chamado os vistos gold. Foi uma coisa que há uns anos atrás o governo se lembrou criou, que foi, bom, quem tiver dinheiro para investir 1 milhão de euros em Portugal não precisa, bem à vontade, tem uma passadeira vermelha. Claro. Compra um apartamento que custa mais de 1 milhão de euros em Lisboa
e tem a sua vida resolvida, não precisa de cá vir. Vem Sim. cá quando quiser, não precisa de viver cá. Não é? Basta que compre o apartamento e tem problema resolvido. Ora bem, o que é que isto fez? O efeito disto, porque evidentemente que isto é muito atrativo para quem quer branquear dinheiro, Sim. e isto fez aumentar brutalmente a especulação imobiliária. Claro. Portanto, houve aqui uma série de ingredientes que fizeram com que um dos maiores problemas sociais hoje em dia é o problema do acesso das pessoas à habitação. O jovem casal não consegue comprar uma casa, a não ser que vá para muito longe, e mesmo assim os preços subiram em todo lado. Isto afeta a imigração. Ora bem, o que é que nós vemos? Começamos a ver imigrantes a viver na rua. Sim. É culpa deles? Não é. Quer dizer, é culpa de políticas que não são postas em prática. Claro. E é importante lembrar que em Lisboa, designadamente nos anos 80 e 90, e nos anos 80 até com o governo de direita, quer dizer, houve um grande investimento em habitação social. Está bem, à custa das câmaras municipais. As câmaras municipais foram convidadas a endividar-se. Sim. Para construir habitação social. E endividaram-se, mas construíram. Sim. E houve Lisboa, nos anos 80, esta era uma cidade rodeada de, vocês no Brasil chamam favelas, não é? Nós tínhamos as nossas favelas, chamávamos os bairros sociais. de lata, bairros de lata, bairros de barracas. Ok. Bairros de barracas. A cidade da Amadora, não sei se conhecem a cidade da Amadora, era cercada de barracas. Havia uma cintura de barracas. Eu fui candidato em 2001 a prefeito da Amadora e era uma cidade rodeada, tinha uma cintura de barracas, e isso acabou. Quer dizer, um esforço muito grande na construção de habitação social com sucesso, não é? Okay. Ora bem, e agora estamos a andar para trás. Estamos a andar para trás. Esse problema vai ter que ser enfrentado. E isto, acredita que quem deve capitanear esse enfrentamento é o governo? Tem que ser o Estado. Quer dizer, o Estado, claro que as autarquias locais também, embora isso exija mecanismos de financiamento. Agora a União Europeia tem fundos, que é o chamado Plano de Recuperação e Resiliência, PRR. Esses fundos deviam ser investidos nisso, não é? Deviam ser investidos nisso. Isso tem um prazo limitado para a utilização, mas deve-se procurar aproveitar esses fundos para resolver um problema que eu creio que dos mais graves com que hoje se se confronta encontra no país. E retornando a essa temática que está tão entrelaçada, habitação, imigração, existe por parte dos cidadãos da CPLP o acordo de mobilidade. Sim. Como é que o senhor enxerga como deputado a implementação desse acordo aqui em Portugal, a emissão das residências da CPLP no formato de papel, que acabou gerando certos inconvenientes para questões tanto de trabalho quanto para pessoas que necessitavam fazer viagens em outros países europeus, que aquilo não vale como documento de identificação. Acredita que aquilo foi uma forma muito apressada de se colocar em voga? Eu vou precisar de perceber melhor qual é a situação que está por trás disso, em termos concretos. Eu acho que, em geral, nós devemos privilegiar a relação com a CPLP, né? Sem que isso signifique um prejuízo para pessoas que não são da CPLP, mas acho que, quer dizer, Portugal tem uma relação que deve manter com os países de língua portuguesa, que nos distingue, que deve ser prosseguida, não é? E até eu saúdo que nós no passado houve durante a primeira encarnação do presidente Lula da Silva, quando foi presidente outra vez, em Portugal houve uma coisa muito curiosa que foi o chamado Acordo Lula. Okay. Porque havia muitos imigrantes ilegais. Porquê? Porque as portas não eram escancaradas, Sim. havia muitos imigrantes ilegais. Porque como já tinham entrado ilegalmente, não havia forma de resolver o seu problema. Porque os pedidos de visto tinham de ser feitos antes de entrar em território nacional. Havia pessoas que, inclusive, iam ao Brasil para fazer o pedido. Exatamente. E o que é que foi o Acordo Lula? O Acordo Lula foi aquilo que nós podemos chamar uma coisa resolvida à portuguesa, que foi combinar com as autoridades brasileiras, abriu um posto consular em Badajoz, que é a cidade espanhola mais próxima de Lisboa, e as pessoas iam a Badajoz para ser emitido o visto para poder entrar, não é? Portanto, criou-se aqui uma ficção, não é? Fez-se de conta
que as pessoas iam Iam lá fora de Portugal. De facto, saíam, Claro. punham um pé fora de Portugal, tinham visto e entravam legalmente. Bom, foi uma maneira de resolver a situação de muitas pessoas. Fazíamos uns autocarros, uns autocarros para ir a Badajoz para as pessoas resolverem o seu problema. E, portanto, isto tudo porque a lei, de facto, era o que era, não é? Não havia as manifestações de interesse. Claro. E, portanto, com as manifestações de interesse, isso deixou de ser necessário. E, portanto, eu creio que nós devemos encontrar formas de facilitar a vida às pessoas de língua oficial portuguesa, e daí que vimos com agrado a criação do chamado visto da CPLP. Agora, é preciso ver bem se isso está a funcionar. Eu tenho ouvido algumas reclamações, Algumas e é um críticas. assunto sobre o qual eu me vou interessar. Há algumas críticas na comunidade da CPLP, em geral, de que efetivamente o visto, muito embora, né, a residência da CPLP permitiu as pessoas se legalizarem e terem um documento, as pessoas se sentiram um pouco enganadas pelo Estado português, porque efetivamente falava-se que ia ser possível o reagrupamento familiar, até o momento não é efetivado. Falava-se que ia ser possível fazer viagens no espaço Schengen, mas também não é possível porque ele não é emitido no modelo uniforme. Então, série de pontos que geraram dificuldade. E essas residências agora, neste ano de 2024, em março, começaram a ter seu vencimento, que era de validade de 1 ano. O governo, obviamente, fez aquela prorrogação que se mantém desde a época da pandemia, de todos os vistos e tal, e é isso que está a servir para esses casos até o momento, mas não foi aberta uma possibilidade da pessoa, de fato, renovar o documento. Então, chega às vezes em algumas autarquias, chega em alguns órgãos, e enfrenta dificuldades que os próprios funcionários que lá estão não aceitam o documento, porque no documento está escrito que está vencido. É interessante. É um assunto que me vou interessar sobre isso, porque acho que esses problemas têm que ser resolvidos. É um ponto que realmente, assim, é uma crítica que hoje existe ainda na sociedade. Mas, mudando de tema, há muitos jovens, no entanto, que nascem aqui em Portugal e os pais são estrangeiros. Esses jovens nascem aqui, nascem portuguesas hoje em dia, por causa de uma alteração que teve na lei em 2022, 21 mais ou menos, eu não recordo exatamente a data. E o PCP, obviamente, entende que essa alteração foi acertada em abraçar esses jovens que nascem aqui. Há alguns partidos que criticam isso, que gostariam que, né, dificultasse a nacionalização desses jovens. Então, eu gostaria de saber a vossa opinião. Nós temos acolhido muito favoravelmente e até participámos muito ativamente nas mudanças da lei da nacionalidade no sentido de aproximação àquilo que é o critério do jus soli, o critério de nascimento. A lei portuguesa, historicamente, é uma lei de jus sanguinis, né? Usando o termo jurídico. A lei da nacionalidade oscila entre, de um lado, o jus sanguinis, do outro lado, o jus soli. A nossa lei é uma lei historicamente de jus sanguinis, que é o filho de português que nasce na Pensilvânia, ou onde for, é português, desde que os pais declarem que querem que o seu filho seja português, é português de origem, não é? Pronto. Justo. Jus sanguinis. Nós defendemos que devia haver uma aproximação ao critério do jus soli, tendo em conta as realidades das últimas décadas. Claro. Ou seja, o jus sanguinis é próprio de um país de imigrantes com pessoas que saem, não é própria de um país de pessoas que entram. E, portanto, fomos sempre defendendo. Há uns anos, há umas décadas, o critério era muito restritivo, portanto, era preciso um longo período de permanência dos pais, de residência legal dos pais em Portugal, para que pudessem optar pela nacionalidade portuguesa dos seus filhos, e nós fomos sempre defendendo uma aproximação, uma redução desse tempo de permanência. E, em determinados momentos, conseguimos progressos no sentido do jus soli, muito criticados, enfim, pelas forças portuguesas mais à direita, defendidas pelas forças mais à esquerda, e portanto, achamos que o caminho é esse e que ainda há aproximações que deviam ser feitas. Qual é o princípio que nós defendemos? O princípio é, se a pessoa vive em Portugal, ainda que tenha chegado cá agora, mas a sua perspectiva é, de facto, vir para cá, os filhos dessas pessoas devem ser portugueses se eles quiserem que sejam portugueses. Podemos admitir que não queiram. Justo. Admitir que não queiram. Não é? Mas querendo,
devem poder ser portugueses e fazer Claro. cá a sua vida. A única coisa onde nós aí já... Para nós, qual é a linha de fronteira? A linha de fronteira é que não seja uma situação de mera conveniência, ou seja, vir aqui, nascer de propósito para ser português, depois vai embora. Claro. Nós não defendemos isso, mas também achamos que, quer dizer, não é... Poderão ser situações anómalas, quer dizer, pode acontecer. Pronto, nós isso aí achamos que não, isso não faz sentido. Agora, havendo, de facto, ligação, não faz sentido que a pessoa que tem uma ligação à comunidade nacional, que cá nasceu e que mantém uma ligação à comunidade, não possa ser portuguesa. Justo. Faz sentido. E, portanto, aí defendemos que haja uma aproximação da lei portuguesa ao princípio do jus soli. Perfeito. E nas mais recentes alterações que nós tivemos, tanto no campo da imigração quanto da nacionalidade, nós vemos sempre alguma contribuição ativa do PCP. Procuramos sempre ter, sim. E hoje, o PCP vê-se satisfeito com o novo paradigma da imigração em Portugal ou considera que precisariam ser feitas alterações? Nós não controlamos quem é que vem, quer dizer, isso depende das circunstâncias da vida, quer dizer, nós já, em determinada altura, eram pessoas que vinham de países africanos de língua portuguesa, depois passaram a ser, e também, assim, depois do Brasil, embora no Brasil não há um espaço temporal. Nós sabemos que as comunidades de Angola, Cabo Verde, foi naqueles períodos, final dos anos 70, depois da descolonização, depois assim nos anos 90, pessoas vinham da Ucrânia, da Moldávia, da Roménia, desses países, e agora vemos que vêm pessoas do Nepal e do Paquistão e do Bangladesh. Em relação ao Brasil é uma coisa mais indefinida no tempo, não é? Mais difusa no tempo, mas isso não é uma decisão que se tome, quer dizer, as pessoas que tenham possibilidades de vir para cá, que escolham este país para vir cá, ou que tenham a possibilidade... Pronto, são essas que devem vir e não temos também aquela ideia de que também é um discurso muito caro à direita, que é dizer, não, se vem para cá tem que respeitar as nossas tradições. Não, quer dizer, nós desde que as pessoas, que as suas tradições não façam mal a ninguém, nós temos que respeitar as tradições de cada um, não é? Quer dizer, nenhum estrangeiro que vem para cá é obrigado a comer bacalhau no Natal, ou a ser do Benfica ou do Sporting, quer dizer, as pessoas devem, naturalmente, as pessoas vão se adaptando, vão interagindo, e aliás o que faz a riqueza das sociedades é isso mesmo, as pessoas que interagirem umas com as outras, nós beneficiarmos com outras culturas que venham para cá. No fundo, a história da humanidade é isso, é uma interação de culturas, e não vale a pena querer contrariar isso. Temos é que nos adaptar, quer dizer, por exemplo, o nosso sistema educativo tem que conviver com turmas em que há crianças de várias origens culturais. Claro. Tem que se adaptar a isso. Quando eu era criança não era assim, não é? A sociedade era menos multicultural do que é hoje, mas isso é assim mesmo, quer dizer, e na próxima geração será de outra maneira, e portanto nós é que temos que adaptar, enfim, as nossas condições de vida às condições das pessoas que cá estão, não é? E não criar uma espécie de protótipo do cidadão português, não é? Não é assim, as coisas não são assim. E, portanto, tem que haver respeito pelas tradições de todos. Eu aqui há pouco tempo achei graça, porque fui a Santarém, que foi uma cidade, eu fui eleito durante vários anos pelo Círculo de Santarém, e vi paquistaneses a jogar cricket num jardim em Santarém, coisa que eu disse, há 20 anos atrás não acontecia. Sim. Mas qual é o problema deles jogarem cricket, não é? É o que eles sabem jogar, é o que eles gostam de jogar. Provavelmente alguns de nós poderão... Haverá portugueses que aprendem a jogar. Eu confesso-lhe que nunca vi alguém jogar cricket. Então... Vi jogar cricket, coisa que cá em Portugal não se joga. Vi paquistaneses a jogar cricket em Santarém, que achei interessante, curioso, não é? Curioso, muito bem, provavelmente. Em França, quando apareceram lá portugueses a jogar ao chinquilho, eles também acharam aquilo curioso. Olha, não me fale sobre portugueses em França, porque a última vez que estive em França, eles estavam a produzir pastéis de nata e falaram que aquilo lá é francês ainda. E eu olhei e falei assim, olha, estão a roubar mais alguma coisa de alguém, porque já roubaram as batatas fritas dos belgas e os pastéis de nata estão a tentar roubar dos portugueses. Isso não é justo. Não é justo. Tá. Mas, voltando à nossa conversa, um tema me veio
na semana passada foi relativa à contribuição dos estrangeiros em Portugal. No ano passado foi obviamente um número maior de contribuição do que o uso, né, de serviços e subsídios junto à Segurança Social, algo em torno de 1.600 milhões de euros contribuídos, isto no ano 2022. No ano 2023 houve aí um crescimento de 40% sobre essas contribuições. Então, obviamente, me vem uma surpresa de uma notícia de que há espectros políticos aqui em Portugal que querem restringir o acesso à Seguridade Social e a benefícios e etc e tal a cidadãos estrangeiros que não estejam, pelo menos no país, regulares há um período aí de 5 anos ou com contribuição a um período de 5 anos. Como é que o senhor enxerga esse tipo de situação? Isso faz parte de um daqueles mitos que eu referi há pouco, que é o mito de que vivem à nossa custa. Não é verdade. Quer dizer, quem vive à nossa custa são os bancos, não são os imigrantes. Não são os imigrantes. Justíssimo. São os bancos que vivem à nossa custa, com as taxas de juros que nos cobram, por tudo e por nada. Não é? Grande parte do rendimento das famílias, que a maior parte delas estão endividadas, vai direitinho para os cofres dos bancos. Mas, portanto, faz parte disso. Eu acho que a segurança social e a universalidade da segurança social é uma conquista civilizacional de enorme importância. Não é? Aliás, uma das coisas que foi consagrada na nossa Constituição Democrática de 1976 e que se mantém é a universalidade de uma segurança social universal e solidária. E, portanto, isso é de grande importância. É preciso mantê-la e, para isso, é preciso que as pessoas façam os seus descontos para a segurança social, para numa situação de doença ou desemprego, poderem ser apoiados e depois poderem ter uma reforma digna. Ora bem, o equilíbrio da segurança social pressupõe que haja que os trabalhadores trabalhem em situação legal e que façam os seus descontos legais. E, evidentemente, que a contribuição dos trabalhadores e imigrantes para a segurança social é decisiva. É decisiva. A ideia do mito do viver à nossa custa era a ideia de que eles não contribuem e beneficiam, o que não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. E lá está os números a demonstrar que não é verdade. Claro. A demonstrar que mesmo com a situação de grande precariedade laboral que nós temos, que afeta portugueses e estrangeiros, não são só os estrangeiros que têm situações de precariedade laboral, embora potencialmente terão mais, porque se tiverem situação ilegal, evidentemente que isso tem menos garantias. É meio caminho andado para a ilegalidade da relação laboral. Mas, portanto, a legalização das situações das relações laborais e os descontos são importantes para a sustentabilidade da segurança social. Agora, é importante que o patronato não seja isento de o fazer. Aliás, as associações patronais em Portugal lutam há vários anos para que seja reduzida a contribuição dos empregadores para a segurança social, não é? Que sejam só os trabalhadores a sustentar a sua própria segurança social. Como nós temos as contribuições para a segurança social são repartidas, ou seja, há uma parte que sai do salário do trabalhador e outra coisa que sai da entidade patronal. Sim. Muitas entidades patronais não contribuem, pondo as pessoas a trabalhar a recibos verdes, ou seja, as pessoas, o trabalhador... O falso recibo verde. O falso recibo verde, o trabalhador que é ficticiamente considerado como trabalhador independente é ele próprio que tem que financiar os seus próprios descontos para a segurança social. Mas, portanto, agora, a ideia de que se possa estar a descontar para a segurança social e só ao fim de não sei quantos anos é que se possa beneficiar é uma coisa... É incodificável, quer dizer, eu acho que tem fã, do ponto de vista social e humano, não tem qualquer... Isto é indefensável. É indefensável. Um retrocesso. É indefensável. Quer dizer, não queremos acreditar que o governo vá por aí, porque de facto é inaceitável. E, atualmente, dada esse aspecto que existe de polarização cada vez mais crescente no mundo, né, onde o espectro político está cada vez menos moderado, né? O que o senhor enxerga como futuro aqui em Portugal da imigração e das políticas migratórias? Acredita que isto vai cada vez ser alvo mais dessa polarização?
É um facto que a política tem-se vindo a polarizar, mas eu diria que isso... nós assistimos a fenómenos recentes, fenómenos sociais e sociológicos novos, exatamente, por via do aparecimento das redes sociais, enfim, de uma série de fenómenos, e assistimos a uma radicalização da direita, que na Europa foi muito sensível. Eu creio que não nasceu cá. Há o conhecido, o célebre Steve Bannon, nos Estados Unidos, o aparecimento no continente americano, há fenómenos de radicalização direita no Brasil, na Argentina, enfim, em vários países, nos Estados Unidos, desde logo, não é? Através de Donald Trump, e isso com consequências na Europa também, muito sérias, e nós temos na Europa, embora com características distintas, mas também assistimos a uma radicalização do discurso da extrema-direita, com posições muito fortes em alguns países, e chegando ao governo, inclusive como a Itália, mas não apenas, e a ganhar eleições em vários países, e assistimos também a um crescimento súbito em Portugal de um partido de extrema-direita. E esse discurso polarizado tem vindo a atrair aquilo que se chamava o centro-direita, em Portugal, a aderir muito a esse discurso. Basta dizer, por exemplo, e procurando normalizar esse discurso radical de direita, dizendo que existe uma polarização de ambos os lados, o que é uma novidade. Eu, agora, por vistos, nos últimos anos, sou considerado de extrema-esquerda, coisa que nunca fui, não é? A direita portuguesa nunca qualificou o Partido Comunista Português como um partido de extrema-esquerda, nunca. E agora, sim, ou seja, agora desde que aparece uma extrema-direita, procura-se dizer, não, há uma extrema-direita e há uma extrema-esquerda. Não é assim, quer dizer, não, basta falar comigo para ver que eu não defendo aqui nenhuma posição extremista, de sentido nenhum, não é? Mas, de facto, há um discurso político que tem vindo a alastrar e que faz caminho por via da desinformação, faz caminho por via da simplificação das coisas, não é? Se houver um imigrante se soubermos que há um crime, há uma grande mediatização da criminalidade e que foi uma pessoa africana, faz-se logo o discurso, estão a ver, isto é da imigração. E portanto, estes procurar induzir ideias erradas, simplificando as coisas, atribuindo culpas coletivas, enfim, o que é muito preocupante, porque as grandes tragédias na Europa começaram assim, quer dizer, começaram quando na Alemanha começaram a culpar os judeus por tudo, e portanto eu acho que há coisas muito preocupantes. Agora, não há alternativa que não seja resistir a isso. Defender valores democráticos, defender valores de tolerância democrática, sobretudo, há uma questão que aqui na Europa é muito sensível, que é preciso que a governação corresponda às necessidades das pessoas. Porque uma pessoa que ficou sem casa, é muito fácil dizer a essa pessoa, tu não tens casa, mas há estrangeiros que têm. Não é? A pessoa que não consegue uma consulta médica, dizer, tu não consegues porque depois há uns estrangeiros que passam à tua frente. Não é verdade, mas a pessoa pode acreditar nisso. E, portanto, nós vemos que esta simplificação consegue, estes raciocínios conseguem fazer caminho por entre o discurso da corrupção, não é? São todos corruptos, não é? E portanto esta coisa de que ninguém é responsabilizado, quando todos são responsáveis, ninguém é responsabilizado, não é? E portanto a simplificação do discurso político é uma coisa que eu devo dizer que a extrema-direita sabem fazê-lo muito bem, não é? Fazem-no até porventura cientificamente para ganhar apoio político e social. E isso é preocupante, mas não há outro caminho que não seja procurar contrariá-lo, enfim, ter outro discurso e, sobretudo, o crescimento da extrema-direita na Europa verifica-se também, em larga medida, porque a governação que tem havido não corresponde, de facto, aos interesses das pessoas. Quando passámos a ter uma geração a viver pior do que a geração dos seus pais, a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, conheceu um progresso social sem precedentes.
porque foi criada regimes de segurança social, serviços públicos de saúde, de educação, ou seja, houve uma resposta às necessidades sociais que a partir dos anos 80 do século XX se quebrou e entramos num retrocesso, num processo de degradação do investimento público e do investimento do Estado de facto, em criar melhores condições de vida das pessoas. A forma como na Europa se construiu a União Europeia e o processo da moeda única acentuou esta tendência neoliberal do Estado alienar as suas funções e fez com que as gerações mais novas passassem a viver pior do que viviam os seus pais. É muito frustrante para um jovem saber que tinha melhores condições em casa dos seus pais do que tem na sua própria casa. Sim. Não é? Ou ainda está na casa dos pais. Ou então, depois não consegue sair de casa dos pais. E isto cria uma situação de frustração social que abre caminho para, de facto, para todo o tipo de demagogias. Eu acho que se não houver uma governação justa, corresponde aos direitos das pessoas, o risco é que, de facto, a extrema-direita tome posições mais fortes. Perfeito. E nós estamos a chegar no final do nosso episódio, mas eu tenho um par de perguntas ainda para lhe fazer. Vamos embora. A primeira, o que o senhor e o PCP pretendem e qual é o posicionamento que vocês pretendem ter para os próximos anos para as pessoas que vivem em Portugal, não só para os imigrantes, mas para todos que vivem aqui? Nós temos acentuado, o PCP tem um programa eleitoral que designou, que aprovou há uns anos atrás. Nós tivemos historicamente, um programa aprovado nos anos 60, que era por uma revolução democrática e nacional, que em parte se concretizou com a Revolução de 25 de Abril. E nos anos 90, o nosso programa passou a ser por uma democracia avançada, no limiar do século XXI, foi aprovado ainda no século passado, e que se adaptou mais recentemente para uma democracia avançada aos valores de Abril no futuro de Portugal. E nós consideramos que há aqui aspectos centrais daquilo que nós consideramos que seria uma política que nós chamamos, há um slogan que temos, que é uma política patriótica e de esquerda. Patriótica no sentido em que Portugal devia afirmar a sua soberania e procurar lutar pela recuperação de esferas de soberania que foram perdidas para a União Europeia, designadamente a soberania económica, e de esquerda. O que é que isso significa? Valorização dos salários e das pensões, valorização do trabalho. A evolução política na Europa tem-se traduzido por uma desvalorização do trabalho, não é? O esmagamento dos salários. Hoje em dia há um desvio, a repartição do rendimento social tem vindo a favorecer o capital e menos o trabalho. A parte do rendimento do trabalho no rendimento social tem-se vindo a restringir e, portanto, isto implica a necessidade de valorização dos salários no seu conjunto, não apenas do salário mínimo, mas do salário médio dos trabalhadores e dos formados, e a valorização das funções sociais do Estado. Ou seja, o Estado tem a obrigação de garantir um conjunto de direitos sociais fundamentais, no domínio da saúde, da educação, do acesso à habitação. E, portanto, é isso que nós consideramos que é uma política de esquerda, que vá de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas, o que implica, obviamente, alterar profundamente aspectos das políticas económicas que têm sido levadas à prática nos últimos anos, em Portugal e também em vários países da Europa. Perfeito. E, obviamente, eu tenho a última pergunta, que é uma pergunta de praxe do programa. Eu gostaria que o senhor respondesse com os seus olhos, talvez não tanto pela parte do PCP, mas da parte da pessoa do senhor Antônio. O que o senhor espera de Portugal para o futuro? O que é que eu espero de Portugal para o futuro? Se eu fosse uma pessoa religiosa, eu diria que o futuro a Deus pertence, mas eu diria que o futuro ao povo português pertence. Quer dizer, perfeito. Eu creio que este povo, que tem uma história quase milenar, tem passado por momentos difíceis, mas também por momentos de grande exaltação, como tivemos na Revolução de 1383, na recuperação da independência em 1640, no 25 de abril de 1974, este povo há de encontrar o seu caminho e, portanto, há um poeta português cujo poema se chama Eu Sou Português Aqui.
E eu sou português aqui. E, portanto, acho que temos que, com este povo que temos, procurar um caminho de progresso numa sociedade mais justa. Perfeito. É. Então, eu tenho que agradecer muito a sua companhia, Tive o muito seu gosto. tempo. Muito gosto. E estive aqui com o senhor Antônio Felipe, deputado. Se o senhor me permite, tem como compartilhar para conhecer um pouco mais sobre o PCP, qual é a página? pcp.pt. pcp.pt, e que veio nos abrilhantar aqui com as suas ideias. Agradeço muito a você que nos acompanhou nesse episódio. Desejo a você muita força e boa sorte. Até a próxima semana. Nos vemos de volta. E tchau.